Anthony Hollinshead é melhor amigo de Steve e seu parceiro de escalada há anos. Escalar é mais sobre ter confiança no seu parceiro de escalada. É fundamental saber o que o outro está fazendo. Nigel Vardy completa o trio. Esta é sua primeira expedição com eles. Tem muita experiência, mas nunca tentou uma montanha tão traiçoeira como o Monte McKinley. Às vezes ter confiança é um tanto difícil e tenho que dizer, Nigel, você consegue. Na verdade, era Steve quem tinha o sonho de escalar o McKinley. E, de verdade, talvez eu só tenha seguido ele. Ser rápido, certo? Vamos tirar tudo que não serve e arrumar nosso kit. Como combinamos. Cheios de frufrus. As condições podem ser extremamente hostis nesta altitude. A equipe precisa ter certeza do clima antes de decidir subir para o topo desafiador. Senhor Jensen, o clima parece ótimo para as próximas 24 horas. Certo, base, boa noite. Satisfeito? Vamos ter um sono de beleza, hein? Ao infinito e além. Dia 18. Estava tremendo. Meus dentes estavam batendo, meu pensamento mais lento, eu estava ficando letárgico. Steve, quem lidera a equipe, está começando a sentir os efeitos da hipotermia. Ele está literalmente congelando até a morte. Eles estão a mais de 5.800 metros e a temperatura está despencando. Em tais altitudes, o impacto de uma tempestade inesperada como esta é devastador. Steve está sofrendo muito. Anthony e Nigel sabem que precisam tirá-lo do frio congelante. Precisamos procurar abrigo! Ir para um lugar seguro! Achar qualquer lugar para se esconder lá em cima é muito difícil. Você está mesmo por sua conta. Ei, olha ali! Pela graça de Deus, encontramos uma fenda na base da montanha. Pegamos nossas piquetas e abrimos a face inteira da rocha, o que foi muito trabalhoso. Consigo sentir que estou cedendo e tremendo. A hipotermia vai chegar logo se eu não me proteger desse vento. Minha nossa. Que isso? Que frio. Muito frio. Nossa. Era o vento nos matando. E quando entramos, não vou dizer que estava quente, mas estava mais quente. Nossa. Deus, por favor. Que frio. Muito frio. Nossa. À medida que o frio se alastra, sua mente vai desacelerando, as reações ficam mais lentas, o pensamento vai tornando-se mais lento, e então você passa a depender dos outros para cuidar de si. Urgente. Preciso que me abrace. Preciso que me deixe quente. Tudo bem. Tudo bem. Anthony estava conversando bastante com Steve. Acho que isso talvez venha do fato de que eles já eram grandes amigos. Eles se conheciam há muitos, muitos anos. E Anthony não ia apenas deixá-lo ir. Tô com sede! Sede! Você pode pegar gelo? Vamos ver o que temos aqui. A desidratação é um problema gravíssimo. A equipe se dá conta de que deveria ter trazido seu equipamento. Não parecia tão ruim. Devíamos ter levado um fogão para aquecer a comida e ter algo quente para beber e comer.
Tá tudo bem, amigo. Tudo bem. Mantenha a calma. Estou aqui, ok? Temos que chamar ajuda pelo rádio. Peça a eles por ajuda. Nunca vamos conseguir descer com Steve sozinhos? Não assim. Não temos escolha. Ele ainda está tremendo e se mexendo. Isso é ótimo. Nigel e Anthony sabem que Steve gostaria de continuar, mas agora irão decidir se devem cancelar a escalada e enviar um pedido de ajuda. Era muito difícil decidir fazer o chamado de emergência. Clique para sim, 2 para não. Vocês são da expedição Zambide? Foi descendo a lista até conseguir um clique de sim. Você é da expedição Jensen? A partir daí, eles sabem quem você é. Qual rota está escalando, parentes mais próximos, equipamentos, todas as informações que acharem. A tempestade está muito forte para resgatar vocês esta noite. Precisamos que ligue de novo pela manhã. O que eles disseram? Eu liguei. Maria. Então vamos pegar o rádio e contar que estamos bem agora. Desculpa, cara, mas você estava terrível. Tô bem, sério. Vamos voltar, pegar o Nigel, arrumar tudo e seguir. Nigel ainda precisa confirmar para a base a posição deles e informar que a emergência acabou. Eu peguei o rádio, coloquei ele na borda do topo da fenda enquanto me segurei e levei minha mochila. Acabei esbarrando com o cotovelo. E só vendo aquele pontinho preto voar em costa abaixo, pensei, seu idiota. Base! Aqui é a expedição Jensen, na escuta. Já era. Foi uma coisa difícil de se perceber. Inchado como uma bola de futebol. Eu não sei quanto ele vai aguentar. Temos que tirar ele daqui. Vamos entrar, tá? Steve, sinto muito. Talvez vocês dois possam seguir em frente. Eu sei como é importante para você chegar no topo. Olha, não vamos nos preocupar com isso agora. Tá bom? Steve e Anthony lidaram bem com isso, na verdade, e eu senti uma culpa enorme. Ainda sinto. Vamos descer e ir logo pro hospital. A montanha vai estar aqui no próximo ano e no ano seguinte. Se deixarmos o Nigel assim, ele pode não aguentar. Precisamos descer. Com o rádio quebrado, toda a chance de comunicação se foi. É uma corrida contra o tempo para Steve e Anthony descerem a montanha com Nigel. Assim que começam a descida, a equipe percebe que Nigel está sofrendo mais que um mero congelamento. Ao voltarmos, ficou claro que Nigel estava com dificuldades e não percebemos que sua visão estava tão ruim assim. O inchaço no rosto de Nigel fez com que seus olhos se fechassem. Ele está ficando mais fraco e confuso, mais devagar a cada passo. É uma sensação de perder o controle. Nigel, vamos lá! Vamos, cara. Continua. Você vai ficar bem? E você? Te vejo mais tarde. Steve? Vê por onde anda. Consigo ouvir um murmúrio no fundo da minha mente.
E Steve se afasta. E aí? Olho para ele de olhos apertados, pensando: Steve, para onde você tá indo? E ele se foi. Nigel, vamos ficar aqui por um tempo, certo? Sim? Tento afastar isso da mente, mas é evidente que há uma chance de que Nigel possa morrer. É uma experiência estranha ver Steve indo sozinho. É uma enorme responsabilidade fazer essa descida e sinto o peso dela. Escalar descendo é mais difícil do que subindo. E quando você não tem uma corda ou alguém lá em cima cuidando de você, o risco é alto. Meu coração bate mais rápido. Tudo parece firme e seguro. Certo? Respiro Do monte. Socorro! Penso comigo mesmo. Uma equipe de resgate está subindo a montanha para nos salvar. E as hélices se afastam e desaparecem com a distância. A essa altitude, um resgate de helicóptero é praticamente impossível. Mesmo que ouçam algo, dificilmente será uma libertação. Steve, gravemente ferido, faz um esforço sobre-humano para rastejar até ser avistado por outros. A noite começa a cair, e pela temperatura, Steve sabe que será sortudo se sobreviver às próximas horas. Tenho que cuidar de mim durante a noite agora. Preciso pensar em abrigo, em me manter aquecido. E se o vento descer a montanha? Desamarro as piquetas da minha perna e eu cavo uma pequena cavidade e construo uma pequena parede. É o bastante para afastar o vento. Tenho que me manter acordado quando escurecer. Se eu não fizer isso, vou morrer. Estou pensando na minha família lá na Inglaterra. É isso que me mantém firme. Quero ver minha família. Quero voltar para eles. Tenho que ficar acordado. Estou mexendo minha perna. Estou colocando óculos sobre meus olhos para não congelarem. Ainda batendo na minha perna para doer um pouco. Para assim me manter acordado. Tá muito rápido! Desacelera, Blake! Segura, pai! Meu Deus! Foi um momento de puro pânico e aconteceu muito rápido. Mal deu tempo para pensar. Só o que me lembro depois é de ser puxado para baixo do gelo. Foi bem pouco tempo para perceber o que tinha acontecido. Socorro! Só percebi que era um problemão.
Pouco depois, a gente ficou boiando numa espécie de câmara de ar debaixo do gelo. A fresta entre o gelo e a água salvou suas vidas, mas o gelo pode se estender por quilômetros. Me lembro de olhar para o meu pai e gritar. O Blake gritou. Pai, desculpa. Claro que não era culpa dele. Pai! Blake consegue segurar a mão de Neil. Segura! Mas a correnteza está muito forte. Pai! Seu pai é arrastado pelas correntes debaixo do gelo. A gente estava sendo levado para outra plataforma de gelo. Quando eu vi, estendi a mão e me segurei. Tentei evitar ser levado para baixo. Mas, obviamente, o rio era tão forte que não teve jeito. E o teto dessa plataforma é ainda mais baixo que o da anterior. Na segunda plataforma não tinha como respirar. Achei que eu já tinha dado meu último suspiro. Meu pai e eu ficamos com muitos arranhões na parte de cima da cabeça, porque a gente tentava a todo custo encontrar um espaço para respirar. Para mim, não tinha uma forma pior de morrer do que se afogando. E eu só conseguia pensar que era daquele jeito que eu ia morrer. Depois de ficar submerso por uma eternidade, só lembro de boiar e respirar bem fundo. Nessa hora eu já não sabia onde meu... Pai! Meu Deus, e agora? Pai! Pai! Eu não sei se eu ia conseguir chegar para minha mãe e para minha família e dizer que meu pai tinha morrido, caso eu sobrevivesse. E logo em seguida vi a cabeça dele fora d'água. A correnteza está levando Neil para longe. Pai! Eu não notei nenhum esforço da parte dele para sair do rio. Me pareceu que ele estava ferido e não conseguia. Pai! Neil está desorientado, mas de alguma forma consegue se segurar em uma pedra e sair da correnteza. Pai, se segura! Blake se dá conta de que seu pai precisa chegar à margem antes que fique paralisado pelo choque térmico. Pai, você tem que nadar! Vem! Essa hora o Blake estava gritando, mas não dava para ouvir nada com o tamanho barulho do rio. Vem pra cá! Blake, não tô ouvindo! Então eu dei um jeito de recuperar o fôlego para mandar ele calar a boca. Você pode me dar um tempo para respirar? O Blake dizia que eu devia nadar até ele, mas era a última coisa que eu queria fazer. Pai! Vem pra cá! Voltar para o rio é muito perigoso. Mas para Blake é a única chance que seu pai tem. Vem, pai! Você consegue! Você consegue! Vem! Segura! Menos uma semana. O bote se foi, levando junto toda a comida e os mantimentos. Para piorar, essa região é tomada por centenas de lobos e ursos. Acho que nessa hora, a gente percebeu que o caldo podia engrossar. O sol tá indo embora e tá ficando frio. A gente devia procurar um lugar melhor? É. Você aguenta? Vou ter que aguentar. Que isso? Vou fazer um sinal. Não vai ter gente pra ver. Vamos, pai. Blake e Neil partiram em busca de abrigo. Blake perdeu suas botas no acidente, mas seu ritmo ainda é capaz de deixar seu pai para trás.
Mas nas poucas horas de escuridão, a temperatura ainda pode ficar quase congelante. Eu ficava me tremendo até cair no sono, porque provavelmente minhas roupas ainda estavam úmidas. Mas Blake não consegue dormir. Ele sabe que pode levar pelo menos uma semana até notarem o sumiço. Se ficarem parados, suas chances são mínimas. A única alternativa é percorrer quase 100 quilômetros até a cidade mais próxima. Era um longo caminho até a pessoa mais próxima. Num terreno instável, a gente só tinha um par de calçados. Centenas de ursos rondavam a região. Era difícil entender o tamanho do perigo que a gente corria. Dia 2. Durante a noite, Blake tomou uma decisão difícil. Eu tinha que ir para Bethels e buscar ajuda. A regra mais importante da sobrevivência é não se separar. Mas Blake acha que seu pai não tem condições para acompanhá-lo. Pai? Tudo bem? Sim. Só dolorido. Você já disse pra não ir. Deixar ele sozinho foi difícil, mas ele sabia que eu era teimoso. Até porque eu herdei isso dele. Você vai mesmo? Já tô indo, pai. Senão a gente vai morrer aqui. Leva a faca. E o isqueiro. E quanto aos ursos, você viu as pegadas. Essa fogueira vai te proteger. Você, filho. E os ursos? Te amo, pai. É. Te amo. Você sabe disso. Eu vou voltar. Não vai fazer loucura. Fiquei triste quando ele foi. Me senti sozinho. E realmente fiquei bem preocupado com isso. Mas fiquei ainda mais preocupado com ele e com o que ele poderia encontrar. Com certeza a minha adrenalina disparou quando vi ele. Blake não pode fazer barulho. O urso está mais próximo. Deu muito medo ver ele. Estava perto até demais para o meu gosto. O urso ainda não notou sua presença. Mas esse animal tem um olfato 100 vezes mais apurado que o do ser humano, podendo farejar uma presa a mais de 3 quilômetros. Blake está com sorte. Por estar na direção do vento, o urso não é capaz de sentir seu cheiro. Mas o vento pode mudar. Então ele arrisca fugir. Foi por um triz, mas ainda resta muito caminho pela frente. Blake está progredindo bem. Ele estima que Bethels esteja a apenas 1 dia e meio de caminhada. Dia 3. Depois de uma noite mal dormida, Blake encara a dura realidade da sua situação. Eu estava muito abalado por perceber que praticamente não tinha como chegar em Bethels. Eu estava bem distante do que eu achava ser o destino final.
mas ele tem uma pequena esperança. Eu não parava de pensar no fato de que alguns pilotos sobrevoavam esses rios de ponta a ponta. Talvez passariam perto. Se conseguir se tornar mais visível, talvez algum avião pode notar sua presença. Mesmo debilitado, ele começa a juntar madeiras para montar um sinal. Eu ateei fogo nesse amontoado de madeiras, na esperança de alguém notar a fumaça. Como ninguém sabe que estão desaparecidos, suas chances de resgate ainda são mínimas. Eu estava bem deprimido com a situação que a gente tinha se metido. E eu tinha tempo de sobra para sofrer. Mais um dia e uma noite que se vão sem Blake poder fazer nada. O medo de seu pai não ter resistido a esses dias é constante. Dia 5. A decisão de se separar vai se mostrando cada vez mais um erro grave. Por volta das 7 da noite de terça-feira, eu estava perto da fogueira quando ouvi o barulho de um avião. Ele estava vindo na minha direção muito rápido. E eu corri como eu podia. Ei! Ei! Aqui! Ei! Aqui! Ei! Ei! Eu notei que o piloto tinha me visto. Ei! Três horas depois, ainda não há sinal de resgate. Cara, depois de um tempo eu comecei a pensar, será que eu estava alucinando? O piloto inicia uma busca aérea por Neil. Qual é a sua posição? Indo pro norte. Um avião chega ao local indicado em 10 minutos. O acampamento de Neil deve ser fácil de encontrar. Quando retoma o contato com Blake, o piloto traz notícias preocupantes. Não, você precisa voltar! Precisa encontrar ele! Ele não pode sair, tem que estar lá! Você não procurou direito! Ele nem consegue andar! Fiquei preocupado com ele. Era pro meu pai estar visível. Procura meu pai! Só o que eu consegui dizer foi: pai, você tá só o bagaço. Você também não tá grandes coisas. Fiquei muito feliz de ver ele. Muito mesmo. A gente já pode dar o fora? Vamos pra casa. Aí partimos. Juntos de novo. Mais tarde, eles descobriram que a região do acampamento não estava na rota de nenhum voo local. Se Blake não tivesse tentado ir até Battles, muito provavelmente... Brenda! 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 Vem, segura a minha mão. Cuidado!
Foi um tremendo estrondo. Eu estava na água. Acho que meu subconsciente estava dizendo: é isso, é o fim. Foi só quando eu fui puxada de volta à superfície que me dei conta do que realmente havia acontecido e o que tinha me atingido. Eles sobreviveram ao ataque dos hipopótamos, mas agora estão em um perigo ainda maior. Eles viraram em um dos rios mais infestados de crocodilos do mundo. Clive observou sua esposa Brenda sendo puxada para debaixo do rio infestado de crocodilos. Ele não faz ideia se ela está viva ou morta. Brenda! Brenda, onde você está? Embora Clive não consiga ouvi-los, sua esposa, junto com sua filha Faye, o marido dela e o melhor amigo deles, emergiram todos debaixo do barco. Brenda! Mas o perigo imediato para o grupo não são os crocodilos. A corrente era tão forte naquela parte do rio que nos arrastou para debaixo do barco. O Zambezi é famoso por suas correntes imprevisíveis e incrivelmente fortes. Todo ano, muitas pessoas se afogam em seus redemoinhos e turbilhões. A única coisa em que pensei foi no fato de que meus filhos poderiam estar comigo e que eu os teria perdido, porque eles teriam simplesmente sido jogados para fora do barco. Sabe, eles teriam apenas desaparecido. A Brenda precisava de ajuda. Ela estava gritando e se debatendo. Vem! Mãe, aguenta firme! Ela obviamente precisava de algo para se segurar. Ela tinha engolido muita água e estava ofegando por ar, meio que se apoiando em mim, para que ela pudesse recuperar o fôlego. Eu pensei, mãe, você está me afogando. Tô me afogando! Vem, eu ajudo! A correnteza era tão forte que estávamos sendo levados. É um banco de areia? Havia uma ilha submersa. A primeira coisa que fiz foi vomitar porque engoli metade do Zambezi. Você tá bem? Alistair viu seus amigos lutarem contra a correnteza. Ele sabe que Clive acharia praticamente impossível chegar ao banco de areia. Clive mal consegue nadar, então foi difícil porque não podíamos dizer: ei, nade até o banco de areia. Só podíamos sentar e nos acomodar no barco. Arthur, Faye e Brenda não estão em uma situação muito melhor. Quando finalmente chegamos a um lugar onde ficávamos de pé, foi um alívio, de certo modo. Mas sabíamos que era apenas um alívio temporário. O rio estava cheio de crocodilos e dos grandes. Dos que não temem o homem. E acredito que a maioria dos crocodilos dessa área simplesmente te veem como alimento. Então havia uma grande chance de você ser devorado. De sua posição no barco, Alistair avalia... Se arrisque! Ele é maluco. A água estava agitada. Eu comecei a nadar e estava um pouco assustado de que as ondulações ao redor pudessem atrair os crocodilos.
Fui arrastado por uns 300 ou 400 metros rio abaixo. Eu estava bastante cansado a essa altura. Vi uma pequena enseada adiante, então nadei até lá. Fora da vista dos outros, Alistair finalmente alcança a margem do rio em segurança. Quando meus pés tocaram o chão, olhei para cima. A cerca de 10 metros havia um crocodilo na água apenas me olhando. Caminhei em direção à margem para ver se poderíamos atravessar nadando por ali. Ele apenas foi afundando mais e mais na água. E eu só conseguia imaginar ele sendo levado por um crocodilo. Eu não conseguia lidar com isso. Não vá! Não seja idiota! O Alistair tá ferido, ele pode morrer. Você não vai ajudar se for devorado, vai? Havia vários crocodilos deitados por ali, não dava para simplesmente ir até lá. E decidi não arriscar. Ele percebeu que era impossível. A cada 10, 20 metros havia um crocodilo deitado na margem do rio. Não havia esperança. Toda a situação era desesperadora. Seguir sem ele. Talvez nós pudéssemos nadar todos juntos. Seríamos uma grande massa. Isso pode assustar eles. Mãe, você acha que consegue? Posso tentar. Certo. Achei extremamente difícil voltar para a água. Estávamos todos tão fora da nossa segurança que eu simplesmente surtei. Não consigo! Vamos voltar. Comecei a entrar em pânico e disse: não consigo fazer isso, não consigo. Não consigo atravessar. Mãe, desculpa, não consigo. Definitivamente você sente um senso de frustração ao perceber que não há muito o que se possa fazer além de ficar lá e esperar, sabe? Esperar por ajuda. Todos enfrentam a perspectiva. O caminho errado. Claro que tive momentos em que questionei fortemente que eu não estava no lugar certo. Talvez eu tenha desviado. O cansaço de Jeremy está aumentando sua confusão. Em vez de ouvir seus instintos, ele continua avançando. Eu estava cada vez mais longe da única saída do desfiladeiro. Algo estava errado. Eu sabia que algo estava errado. Eu não estava achando o desfiladeiro lateral. E o terreno está ficando cada vez pior. Durante o dia, essa escalada já seria um desafio. No escuro, é praticamente um suicídio. Patricia Harris, 5 de abril de 2000. Mackenzie Susan Harris. Mackenzie Susan Harris, 1º de maio de 1995. Skylar Christopher Harris. Dezembro. 3 de dezembro. Patrícia. Eu travei. E de repente, percebi que um dos meus piores medos estava se tornando realidade, de que eu talvez estivesse perdendo o controle da situação. E isso realmente me assustou. A par dos mosquitos, eles bolam um plano bizarro. Cristal falou para nos cobrirmos com barro, que funcionaria para manter os mosquitos longe.
Nós entramos no buraco e começamos a cobrir um ao outro de lama, passando até nos nossos rostos. E ficamos na lama o mais imóveis possível. Senti até um certo conforto deitado ali. Parecia que eu estava completamente coberto. Achei que estaria seguro dos mosquitos, então pensei que seria uma ótima noite. Mas Dave não poderia estar mais enganado. Uma enorme tempestade tropical está se formando no céu acima deles. E ela está prestes... Que eu ainda ia ter filhos? E nossa. Foi muito difícil.